Fala pessoal, tudo bem? Josué Alves aqui. Neste vídeo eu quero mostrar como usar os livros para mudar de vida. Isso é muito importante porque é realmente possível transformar a própria vida por meio dos livros. Tá? Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. E se você gostar desse vídeo, curta ele para ajudar aqui o nosso canal, tá bom? Qualquer pessoa pode ser transformada, pode mudar de vida por meio dos livros. Porém, há um caminho a ser traçado para se fazer isso da forma correta, tá? Por que eu digo isso? Porque existem milhões e milhões de livros, e nem todos os livros é para você. Nem todos os livros são bons e nem todos têm a solução para as suas necessidades específicas. Cada um de nós somos seres humanos únicos, né, individuais. Então, cada um de nós passamos por dilemas, por vezes totalmente diferentes que um outro ser humano passa. Cada um de nós passamos por sofrimentos e experiências únicas, né, e isso faz de nós pessoas individuais, pessoas específicas. Então, há um caminho certo para se fazer isso e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, tá? Eu estou aqui com 3 livros só de exemplo, tá? Eu estou com um livro aqui, A Arte da Masculinidade. Estou com um livro de Introdução à Psicoterapia Tomista. E estou com um livro aqui de literatura, Crime e Castigo, de Dostoiévski, tá? A pergunta que você deve se fazer é o seguinte: o que eu quero mudar na minha vida? Como eu quero que minha vida seja transformada? Qual a direção? O que é que eu preciso? Então você deve se fazer essas perguntas e provavelmente você vai ter muitas respostas, né? Talvez você queira ficar mais inteligente, né? Talvez você queira desenvolver algumas habilidades que você não tem. Talvez você queira apenas, sei lá, ganhar mais dinheiro, ter habilidades que façam você ganhar mais dinheiro, ter uma nova fonte de renda. Talvez você queira ser um esposo melhor, uma esposa melhor, né? Então tem muitas respostas e às vezes pode ser tudo isso que você quer. Então, o ponto inicial é esse, é se perguntar: como eu quero que minha vida seja transformada? Aonde eu quero chegar? Essa é a pergunta que antecede a escolha dos livros que você vai ler, tá? Então, você se faz essa pergunta. Digamos que você coloca o objetivo, você diz: não, eu quero me tornar um homem melhor, por exemplo. Eu quero me tornar um homem melhor. Então, para você responder isso, você deve ter imaginado os pontos em que você não é um bom homem, né? Os pontos da sua vida que não faz de você um bom homem. Talvez falte algumas habilidades, né, para resolver problemas. Talvez falte a virtude da liderança, por exemplo, né, de saber o conhecimento de saber liderar outras pessoas. Talvez falte uma boa oratória para você, né? Talvez você esteja sendo dominado por alguns vícios e talvez você apenas seja muito preguiçoso, né? Tem o vício da preguiça, procrastinação, você quer desenvolver a diligência, a, a ordem, né? Então você definiu isso, né? Eu quero ser um homem melhor. A partir dessa resposta sua, você vai para o segundo ponto, que é a escolha dos livros. Existem, como eu falei, milhões de livros. Então você vai precisar saber escolher bem esses livros. E como que você faz isso? Primeiro você tem que pegar o problema que você quer resolver, ou seja, ser um homem melhor, e a partir disso pesquisar pessoas que foram transformadas nesse ponto que você queria ser, que você quer ser transformada, né? Então pessoas que melhoraram como homem, né, desenvolveram habilidades, desenvolveram virtudes masculinas, e ver quais livros essas pessoas leram.
por vezes, elas indicam alguns livros, né? Ah, eu li tal livro e eu mudei nisso aqui na minha vida como homem. Eu li outro livro e transformou essa, esse meu problema aqui, né? Eu tive uma solução para esse problema. Então as pessoas indicam livros. Então você vai selecionar esses livros. Ou você pode pesquisar, por exemplo, no ChatGPT, indique livros clássicos, por exemplo, para para me transformar em um homem melhor, por exemplo. Ele vai indicar alguns livros. Quando ele indicar alguns livros, ou quando alguém indicar alguns livros, ou quando você pesquisou e encontrou alguns livros, você vai ler do que se trata aquele livro, ler sobre o que se trata, né? Tem lá, às vezes, atrás aqui do livro, né, que atrás do livro tem um texto falando do que se trata o livro. Então você lê isso e vê se esse livro trata exatamente do que você quer, porque às vezes transformou a vida de um homem, né, para melhor, em uma área que você não precisa. Você tá ok, tá tudo bem. Então, quando você encontrar um livro que trata do problema que você quer resolver, aí sim você pega ele para ler, tá? Então, digamos que você encontrou esse livro aqui, né? A Arte da Masculinidade. Habilidades e costumes clássicos para o homem moderno. Então, esse livro ele vai falar justamente sobre isso, sobre essas habilidades esquecidas pelos homens, né? Ele vai colocar aqui em 8 capítulos cada uma dos temas, né, das habilidades necessárias para o homem, como, por exemplo, o cavalheiro, o amigo, o herói, o pai, o desbravador, o homem virtuoso, o líder. Então, dentro de cada um desses capítulos, ele vai colocar as habilidades referentes a esses temas, né? Então, o homem como o amigo, por exemplo, ele vai ensinar como você ser um bom amigo, né? Como ajudar os seus amigos, servir seus amigos. O homem como amante, ele vai ensinar habilidades e costumes relativos ao amor, ao relacionamento amoroso, né, com uma mulher. Então ele vai ensinar, por exemplo, como chamar uma mulher para um encontro, como pedir ela em casamento, tá? O significado das flores, né? Quando você for presentear uma mulher com flores, é importante você saber o significado da flor que você está dando, né? Geralmente as pessoas só dão rosa vermelha, né? Então tem várias outras flores aqui com significado que são bem legais de se aprender. O homem como pai, ele vai ensinar como trocar um bebê, como fazer tranças no cabelo de uma filha, por exemplo, tá? Então, se você quer resolver esses problemas, esse livro vai te dar várias soluções, né? Então, você encontrou um livro que resolve o seu problema. A partir disso, você tem que ler o livro, né? Obviamente, você vai ter que ler o livro. Agora, o modo como você vai ler o livro é diferente do modo como você leria um outro livro que você não estaria interessado, por exemplo. Porque quando você está interessado, quando você quer realmente resolver um problema, você está interessado naquele assunto, você vai ler com total atenção. Você vai ler com esse olhar detalhista, né? Para você não deixar passar nada que às vezes seria uma possível solução para o seu problema. Então você vai pegar o livro, vai definir os horários que você vai querer ler ele, estudar ele, e vai fazer anotações, tá? O que eu faço às vezes pode ajudar vocês, né? Nem sempre as pessoas conseguem ler anotando, né? Às vezes está lendo em algum local que não permite anotar muito bem, como por exemplo um ônibus, né? Que seja. Então eu sugiro que vocês comecem a ler o livro com um marca-texto e vocês vão marcando os pontos importantes. É mais fácil marcar texto do que escrever no papel as notas. Então você vai marcando, vai lendo. Depois, no final de cada capítulo, você pode pegar um caderno de notas ou um aplicativo de notas como o Notion,
né, no computador, no notebook, e escrever as notas que você marcou. Escrever as notas que você marcou. Quando você escrever essas notas, você já vai ter uma clareza muito maior do que você marcou, do que você escreveu, do que você aprendeu. Então, a partir dali, do final de cada capítulo, você cria ações para você praticar na sua vida com relação àquilo que você aprendeu, tá? Então, digamos que você tem uma namorada, né? E você leu esse livro aqui no capítulo que fala do amante e que ensina o significado das flores. Então, você vai praticar agora, né? Você vai lá no guia de significado das flores aqui que ele dá, né? E, e escolhe uma das flores que ele cita aqui, né? Escolhe aí qualquer uma, vê o significado e dá uma flor para a namorada, né? Olha que legal. Uma ação prática aí diretamente do livro. Então, você viu lá o significado, você pode anotar o significado no papelzinho, né? E dar junto com a flor. E vai ser muito mais significativo para sua namorada do que apenas receber uma rosa vermelha, né? Que a maioria das pessoas já conhece o significado, tá? Então, é você colocar ações práticas. Sei lá, digamos que você lê outro capítulo aqui que mostra o homem como líder. Mostra para você ser um bom líder, uma das características é assumir os próprios erros, né, e demonstrar isso para os seus liderados, né, que você errou, você assumir a responsabilidade. Então, digamos que você lidere algumas pessoas e você cometeu algum erro, você fala, não, eu cometi esse erro no passado e eu não me responsabilizei. Eu não falei que a culpa foi minha. Então, você vai lá entre os seus liderados e, ó, naquele dia eu cometi isso aqui, eu vi que foi errado, cometi esse erro e eu deixei passar, não falei que a culpa era minha, não me responsabilizei. Talvez até culpei algum de vocês, mas eu quero dizer que a culpa foi minha, tá? Eu assumo aqui a responsabilidade para resolver isso. Então você coloca uma ação prática. Então você está fazendo uma leitura ativa, né? Uma leitura que te leva para a ação. Não apenas uma leitura passiva de quem lê como um ouvinte esquecido, né? As escrituras nos ensinam a ser ouvintes praticantes, né? Não apenas ouvintes esquecidos, que escuta ali, por exemplo, uma pregação e já se esquece. Mas tem que ser ouvinte praticante, aquele que escuta e coloca em prática, que aplica aquilo que aprendeu na própria vida. E assim também com os livros, né? Você leu, achou a solução para o seu problema, agora pega isso e coloca como uma ação prática. Coloca ao teste, né? Ao teste prático. Isso é uma leitura, de uma certa forma, ativa. Então, é assim que você faz. Esse é o passo a passo para você usar os livros para mudar de vida. Tá? Isso você pode usar para melhorar sua vida financeira, aprender a investir, para aprender a ser um bom homem, para ficar mais inteligente. Tá? Que mais? Para ser uma boa mulher, para correr mais rápido. Isso pode ser usado para praticamente tudo que você queira mudar na sua vida. Claro, você é um atleta e você precisa correr mais rápido, né? Ter mais resistência. Você procura um livro sobre isso, faz as suas notas, aplica, cria ações práticas para você aplicar, cria os exercícios práticos, coloca em ação e isso vai transformar a sua vida. É assim que se faz. É simples, mas muita gente às vezes desconhece ou ignora esses passos, tá? Então, só recapitulando aqui para vocês. Primeiro ponto é fazer aquela pergunta: o que eu quero mudar na minha vida? Eu quero criar uma nova habilidade, eu preciso melhorar como pessoa. É você responder isso. Pode ser mais de uma resposta, obviamente. Segundo, escolher os livros certos, tá? Então você vai fazer pesquisas, vai perguntar a algumas pessoas que já solucionaram aquele problema que você quer solucionar, o que elas leram, quais os livros que ajudaram elas. Você vai pesquisar na internet, né?
Quando você reunir essas indicações, você vai ver do que se trata cada um desses livros, do que eles falam, quais problemas eles especificamente resolvem, e daí você vai escolher alguns para você ler. Lendo com atenção, você vai marcar os pontos importantes, vai fazer as notas depois, a escrita à mão ou em algum aplicativo na internet, como o Notion. E depois disso, no final de cada capítulo, por exemplo, você estipula ações práticas para você realizar com base naquilo que você aprendeu. E assim você vai aplicar, vai criar esse hábito e sua vida vai mudar. Você vai ficar mais inteligente, você vai conseguir, às vezes, uma nova fonte de renda, né? Melhorar sua vida financeira, você vai melhorar como homem, vai se tornar uma pessoa melhor, vai se tornar um atleta melhor, mais rápido, mais resistente, e assim você transforma a sua vida. Tá? Então é assim que se faz. É assim que eu geralmente faço quando eu quero resolver algum problema específico também, tá bom? Então espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a transformar a própria vida, a mudar de vida por meio dos livros, tá bom? Se você gostou, me fala aqui nos comentários quais os passos que você utiliza para transformar a sua vida por meio dos livros. Se você gostou desse vídeo, curte ele, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilha com outras pessoas para que elas possam aprender esse passo a passo também, tá bom? Muito obrigado por você que assistiu até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.